O blog ivonetefuracão.net veio até aqui no posto Raul Travassos, no centro da cidade, para saber com o infectologista tudo sobre febre amarela. Quantos já vacinaram, quais são as reações, quem não deve vacinar, quem não pode, como é que funciona. Eu quero saber tudo isso. Vem comigo que vamos tentar agora falar com o infectologista. Continuando aqui no posto Raul Travassos, eu me encontro agora aqui em frente à sala de vacinação, né? Várias vacinas, inclusive a febre amarela. E eu estou aqui com um jovem, Josiel, que neste momento está se preparando para tomar a vacina. Josiel, você tem quantos anos? 38, 39. 39. Você vai vacinar? Vou. Tem medo de alguma reação, porque possivelmente pode dar em algumas pessoas e em outras não? Só pelas reações, né? Que eu não sei como é que pode ser. Eu vou falar, inclusive, agora com a doutora Bruna. Ela vai falar, inclusive, sobre possíveis reações. Vamos aguardar um pouquinho. Todos que estão aqui vão vacinar contra a febre amarela. Inclusive, a doutora Bruna está orientando, passando as informações necessárias. Esse grupinho aqui todo vai vacinar. Vocês aqui, alguém aqui está com medo da vacina? Não dói, não. Está com medo? Não, eu já tomei. Ele que vai tomar. Doeu? Não, doeu não. Você vai tomar? Vou. Está com medo? Cadinho. Não tem que ter medo, é igual uma injeçãozinha normal. A senhora também vai tomar? Vou tomar vacina, sim. Tem menos de 60, claro. Não. Tem mais? Não, minha é 60. Ah, tudo bem. Tudo bem, então. É isso aí, o posto está bastante movimentado, as pessoas estão vacinando, né, como a doutora Bruna disse. Me encontro aqui na sala de vacinação agora com a doutora Bruna, enfermeira, né? Trabalha aqui na sala de vacina. Ô Bruno, vou te chamar de Bruno porque você é muito jovem. Ô Bruno, deixa eu te falar uma coisa. Quantas pessoas você calcula mais ou menos que já foram imunizadas? Olha, em média, a gente já tem mais ou menos 65% da população alcançada, né? Nessa vacinação, bloqueio em massa da febre amarela, que dá em média mais ou menos 53 mil pessoas vacinadas, dá mais ou menos isso. E os postinhos todos estão também atendendo? Sim, a maioria das UBS tem feito junto com, né, em parceria com a gente, menos, exceto o Guaritá não está fazendo e o Carulas também não está fazendo. Todos os outros subpostos estão sendo realizada a vacinação. Mas no Carulo estava dias atrás e o fiteiro não estava dias atrás. Não, o Carulas não tem. O fiteiro a gente implementou isso lá na semana passada. Mas teve gente que foi lá e não tinha naquele momento. Talvez já foi reabastecido. Então, a gente já mandou outras doses para lá, outro lote de doses para lá e já foi reabastecido já. Ô, Bruno, a pergunta que mais eu quero te fazer, que mais preocupa as pessoas, né? Quais são os tipos de reações que essa vacina pode dar em algumas pessoas, não em todas? Então, essa vacina, ela é composta do vírus vivo. Por isso, é uma vacina que pode causar uma reação. Então, por isso, o cuidado na triagem, né? Por isso que todas as pessoas devem passar por essa triagem. Gestantes não podem tomar. Então, a gente precisa ter uma cautela em relação a isso. E, geralmente, as reações são febre, dor de cabeça, às vezes uma dor no corpo, como se fosse uma gripe, uma virose comum mesmo. Mas pode ser que seja uma reação da vacina. Vamos dizer assim, como eu li outro dia na internet, uma febre leve, isso, moderada, uma dor de cabeça moderada. Isso. Fora isso, já preocupa. Isso. Aí, fora isso, quando a pessoa sente alguma coisa, a gente já precisa notificar. Né? A gente precisa saber qual foi o dia que ela tomou a vacina. A gente sempre precisa estar notificando qualquer efeito adverso pós da vacina. Porque eu tenho um amigo que tomou a vacina quarta-feira, não vou dizer o nome por questões de ética. Ele tomou quarta-feira, estava muito bem, e hoje ele se encontra meio debilitado, dores, e foi até procurar o médico. Seria normal? Isso, é normal, é uma reação que pode existir, né, da vacina, a gente chama de efeito adverso pós-vacinal, é uma coisa que pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer pelo fato do vírus da vacina ser um vírus vivo. Então, isso pode acontecer sim e precisa ser notificado.
E crianças, bebês com menos de 9 meses não devem, não podem. Não devem tomar vacina. Não é. Maiores de 60 anos. Maiores de 60 anos, a gente pede um encaminhamento médico, porque pode existir uma reação. Então, a gente quer ser respaldado pelo médico para a gente estar fazendo essa dose neles. Por exemplo, eu tenho mais de 60 e não tomo de jeito nenhum. Não quer tomar, não? Não. Então, na verdade, se você, por exemplo, for para uma área de risco, aí a gente vai falar para você tomar, né? Aí é diferente. Deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, uma pergunta muito importante que eu queria te fazer e me fugiu no momento, diabetes, pessoas diabéticas, pressão alta. O diabético, se ele não fizer uso de insulina todos os dias, e tiver controlado, ele pode fazer seu encaminhamento médico. Fora isso, também precisa. Por isso que a gente passa por uma triagem. E hipertensão? Hipertensão, se estiver controlado pelo Ministério da Saúde, não é contraindicado. Mas aquelas pessoas que têm assim, 80 e pouco, já bem idoso, não convém vacinar? Não, se ele não for para uma área de risco, só se o médico quiser mesmo. Por exemplo, minha avó tem 86 anos, ela mora em Aperibé. Ela só fica dentro de casa ou, no máximo, vem aqui para visitar a gente. Então, nem se o médico falar assim, pode fazer, eu acho que não deve fazer, porque pode ser que exista uma reação. Então, a gente deve evitar esses casos. Se ela for para uma área de risco, aí o Mato Grosso, Goiás, Mato e tal. A gente tem que ver se o benefício é maior do que a reação que pode acontecer, né? Houve um caso de morte, há dias atrás, disseram que é de porciúncula. Confere? Confere. E é um rapaz, né, de 33 anos, e ele era, pelo que a gente ficou sabendo, ele andava pela zona rural. Mato. Zona da Mata, Santa Clara. Então, era uma pessoa que ele estava sempre numa zona de risco. Em contato com vegetação, com mato. Em contato com mato. Tipo mata, tipo árvores, etc, etc. Por isso, é primordial a gente estar tentando, assim, mesmo buscar essas pessoas. Por exemplo, os campeiros, a gente vai agora começar, né, uma busca ativa dessas pessoas que, às vezes, não têm a disponibilidade de estar vindo até a unidade de saúde fazer essa dose dessa vacina. A gente está, né, programando, a partir de semana que vem, a gente vai estar indo, né, com carro em busca dessas pessoas. Vocês vão sair em campo. Isso, e outra coisa, os campeiros, o tirador de leite, essas pessoas Todo mundo precisa ser vacinado. São as principais pessoas que precisam dessa dose dessa vacina. Agora, Bruna, eu acho o seguinte, tem morrido muitos macacos, principalmente em Lajes do Muriaé. Eu sou leiga no assunto, é apenas a minha opinião, que os macacos estão morrendo de fome e não de febre amarela, na minha opinião. Exato. O que você acha? Exato. Existem, né, os dois fatores. A febre amarela, a gente também não pode negar que é um fator, né? Existe uma epidemia, então a gente precisa também avaliar isso. Mas existe também a questão que estão fazendo muito corte de árvore. Mangueira a gente não vê mais, né? Os pés de manga estão os bichos estão sem alimentação. Então pensa que está morrendo de febre amarela e muitos deles, não estou dizendo todos, e muitos deles podem estar morrendo, na realidade, de fome. Exatamente, exatamente. Qual o conselho que você dá para quem tem menos de 60 anos e mais de 9 meses de idade? Então, é importante, né, a gente estar passando por essa triagem. Você vem à unidade de saúde, ou tanto aqui no Centro de Saúde Raul Travasso, ou uma unidade mais próxima da sua casa, para você passar por essa triagem e ver se você está apto para receber essa dose. É muito importante a gente fazer esse bloqueio, porque a febre amarela, ela existe sim, e a gente precisa conseguir acabar com ela. Mas a febre amarela, ela pode levar ao óbito? Pode. Com facilidade ou não? 20% da população que tem a febre amarela, é um dado estatístico, né? 20% de óbito das pessoas que pegam febre amarela. Então, ela é uma doença que leva, sim, ao óbito. Por isso, esse bloqueio, essa vacinação em massa, por isso a gente está fazendo isso, por isso é importante as pessoas estarem, né, procurando saber, se informando mesmo sobre a importância dessa vacinação.
Você pode me dar os horários que esse posto aqui está atendendo para a vacinação? Então, a gente está funcionando de segunda a sexta-feira, de 7 às 14 horas, a gente não faz pausa para almoço. E a triagem... Vai direto? Vai direto. A triagem de 8 da manhã até o meio-dia, mas a vacina, ela perdura até às 16 horas. Como funciona essa triagem? Nessa triagem, o que um médico ou outro infectologista vai observar em primeiro lugar? Então, a gente precisa saber primeiramente os dados, né, da pessoa, o nome da mãe, data de nascimento, essas coisas. E a gente vai fazer uma avaliação, porque existem algumas contraindicações. Por exemplo, se a pessoa está gestante, se ela é diabética, às vezes ela é hipertensa e a pressão está muito alta. Então, a gente pede para ela passar no médico primeiro, antes de tomar, por quê? É uma vacina, igual eu já falei, ela pode ser uma vacina que deu uma reação. Então, é importante se faz uso de corticoide, se tem alguma cardiopatia grave. Então, existem algumas doenças que são contraindicadas. Por isso, a importância de passar por essa triagem. Mas e quem toma calmantes? Não, nenhum remédio calmante, remédio para dormir, Pressão alta? Antidepressivo, nada disso é contraindicado. Pode tomar tranquilo. Pode tomar tranquilamente. Ô, Bruna, aqui em Itaperuna, já teve algum caso de febre amarela constatado? Não, aqui em Itaperuna não. Esse paciente de porciúncula, ele foi atendido aqui no Hospital de Itaperuna e ficou aqui, mas ele não é de Itaperuna. Eu sei. Inclusive, eu soube, na realidade, que ele é de Santa Clara. Então, o que foi informado pra gente é que ele é natural de Porciúncula, mas ele andava, né, pelas redondezas. Mas em Itaperuna ainda não foi diagnosticado nenhum caso de febre amarela. A gente está fazendo um bloqueio mesmo, né, com essa vacinação. Mas então, se você tem dorzinha de cabeça leve, né? Febre leve, dor nas pernas, no estômago, barriga, não. Não, febre, dor de cabeça, às vezes uma dor no corpo, como se fossem sinais e sintomas de uma virosezinha mesmo, normal. E às vezes a pessoa toma essa vacina e por acaso pode ter esse sintoma. E se é uma chikungunya, por exemplo? Isso, exatamente. Também pode ser confundido, às vezes, pela pessoa tomar a febre amarela e ter esses sintomas, às vezes não é febre amarela e nem a reação da vacina. Às vezes pode ser também caso de zika, dengue ou chikungunya, que a gente também está tendo muito caso, o índice está muito grande. Então, você procura aqui a vigilância epidemiológica ou o posto mais próximo da sua casa para a gente estar notificando esses sinais e sintomas que você está sentindo. E você pode vacinar aqui, vacina para essas outras doenças também, como chikungunya? Não, ainda não temos essa vacina disponível aqui, não. Obrigada, doutora. Eu falei aqui com a doutora Bruna, enfermeira, também responsável pela vacinação, não é isso? Isso, exato. Obrigada, Ivonete Oliveira, para o blog ivonetefuracão.net.